Então, isso faz parte da nossa história, né? Existem Sim. construções de 3.000 anos feitas em madeira, por exemplo. E o uso dela de maneira correta, como material sustentável, é uma das melhores alternativas como material. Como utilizar e as possibilidades que você tem da madeira, como você disse, é um assunto super polêmico que às vezes você vê que os escritórios ficam até com o pé atrás de especificar alguma coisa na madeira. E a madeira, a gente não pode esquecer que é muito necessária de explicar, porque é importante as pessoas saberem. Tem muita gente preocupada de saber que o que ela está consumindo não está prejudicando ninguém. Então, você explicando que existe certificação, que conseguem garantir que é possível se trabalhar com madeira na construção civil, na arquitetura, de maneira inteligente. Sejam bem-vindos, mais um Papo de Engenharia. Vladimir Rodrigues, que vos fala. Diretor da Rodrigues e da Empreiteira Anselmo. O Ale Oliveira, que está aqui com a gente. Diretor da Endia. E como nos outros episódios, trazendo mais um convidado aqui de relevância, com um tema bem importante para o mercado. Nós estamos hoje com o Flávio Ferraz. Ele é diretor da Tetros Madeira, também conhecido como Flávio Madeira. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos bater um papo aí. Ale? Obrigado por aceitar nosso convite, Flávio. Nós vamos falar um pouquinho do uso da madeira especiais, né, nos empreendimentos imobiliários. Então, a gente tem um projeto que os três conhecem bem, que é um case, que é o Cidade Matarazzo. Se puder falar um pouquinho dele, achei bem interessante no material que você nos enviou. Sobre a documentação da madeira recuperada. Achei muito bacana esse documentário que você fez. Também o documentário da expedição amazônica, né? Muito bacana. As certificações, você fala até da floresta que me habita. E a extração de maneira sustentável com a pegada de carbono. Esse é um tema muito interessante, mas polêmico, né? O pessoal não sabe como calcular realmente a pegada de carbono, como que eles estão fazendo. A gente está com a calculadora já rodando lá no Sinuscom, não sei se você conhece, mas é difícil pegar todas as informações de todos os fornecedores, dependendo do site, da logística, muda completamente essa pegada, então é algo bem interessante. O uso da madeira na construção modular, né, que é a madeira engenheirada, aplicação da madeira, então fica à vontade. E depois a gente vai te provocar para você contar essa sua história do Mapas e Mentores, que também é outro assunto, que é um trabalho muito bacana seu. Adolescentes. Bom, primeiro agradecer o Vlad, né, que a gente se conhece há muito tempo, o Alexandre, pelo convite, um papo de engenharia aqui para falar sobre o assunto madeira, um assunto polêmico, né, muitas vezes, porque a gente fala da extração da madeira, envolve assuntos ambientais, que no caso, né, Amazônia e tudo mais, né, a madeira, as pessoas, né, como você falou, a parte de provocação, eu provoco as pessoas a imaginar na sua própria casa onde está a madeira, ela está presente na porta, no MDF, em tudo mais, né.
Então, isso faz parte da nossa história, né? Existem Sim. construções de 3.000 anos feitas em madeira, por exemplo. E o uso dela de maneira correta, como material sustentável, é o caminho, né? Nem só é a alternativa, é uma das melhores alternativas como material, né? Então, a gente trabalha com madeira já há mais de 25 anos, focado em madeira com certificação FSC. Você teve a oportunidade de ver um documentário que a gente fez, que virou um documentário, na verdade, né? Era um convite de uma viagem com os arquitetos para a gente conhecer a Precious Wood, que é uma empresa que fica em Itacoatiara, perto de Manaus, né? Essa empresa é uma empresa que trabalha há muito tempo com essa questão do manejo sustentável, madeira certificada. E esse documentário, junto com os arquitetos, para poder trazer e mostrar essa cadeia. O arquiteto é o que especifica a madeira, e foi junto com o Bernardes Arquitetura, que é um escritório de bastante relevância, né? Você falou a palavra relevante, né, dos convidados. E também da Super Limão, fazem trabalhos incríveis, né, de arquitetura, de design, e são amigos bastante conectados com aquilo que eu faço, né? Que a gente tem. A gente tem o projeto do Matarazzo, né? Quando o uso da madeira no projeto Matarazzo é algo incrível, né? Então, vocês estão lá, o Vlad, a gente se conheceu lá, né? De estar na linha de frente de obra, entendendo o próprio nome Complexo Matarazzo, ele já Bem complexo. já fala da complexidade, Fala né, tudo. Alexandre? Mas você sabe que é interessante? Nós tivemos um episódio gravado com o Maurício Bianchi, a gente comentou também do Matarazzo, né? E também pelas experiências que eu e o Vlad tivemos, é difícil a gente ter algum assunto que não chame, né, o Cidade Matarazzo. E lá ele comentou até as estruturas que tinham lá nas edificações tombadas, né? E o quanto isso impacta no projeto. O episódio com o Maurício foi do projeto e você comentando dos arquitetos. É muito bacana essa experiência que você traz para os arquitetos, porque são eles que especificam, né? Então, eles ajudam a transformar, né, o sonho do incorporador em algo palpável e colocar no papel especificando o que vai ser utilizado da melhor maneira para ser utilizado. E eles sabendo como utilizar e as possibilidades que você tem da madeira, que, como você disse, é um assunto super polêmico, que às vezes você vê que os escritórios ficam até com o pé atrás de especificar alguma coisa na madeira, porque fala assim, pô, eu vou especificar, daí o que vão pensar, que eu não sou ecologicamente correto, daí aquela expressão, né? A obra, a empresa é ecologicamente correta, mas utiliza madeira, então isso é greenwash, e daí você cai nessa descredibilidade do projeto e não era essa a intenção. Então, eu acho bacana essa tua apresentação de trazer esse conhecimento realmente para esse público, né? E até foi a nossa intenção também de trazer você aqui para explanar, para também deixar espalhar para mais pessoas esse conhecimento todo que você tem. Eu fiz pós-graduação na Universidade Politécnica de Madrid, e na Espanha existe uma diferença entre o arquiteto e o engenheiro. Então, o engenheiro normalmente ele está ligado, tanto é que é engenharia de caminos, canales e puertos, né? Falam, né? O engenheiro está mais ligado à estrutura, à construção de estradas, né? Que é a minha formação aqui no Brasil, da Unicamp. Sou formado em tecnologia da construção civil, que hoje é o curso de engenharia de transportes. Na época a gente tinha uma modalidade que era obra de solos, né? Tá. E eu não tenho nada a ver com madeira isso, né? É verdade. Não tem nada a ver com madeira isso, mas eu estou na construção civil desde 1990, quando eu entrei na faculdade, né? Lá em Limeira, né? E na faculdade de tecnologia, isso foi um marco para mim. Já meu pai era mestre de obra, né? Trabalhava na construção, então eu nasci já estava no sangue. Já está no sangue. Então, vocês que são da antiga, um pouco mais, vão lembrar de uma empresa que chamava CBPO. Sim. Companhia Brasileira de Projetos e Obras, né? É bem interessante essa empresa. Depois ela foi comprada pela Odebrecht.
Então, até meus 20 anos eu morei em 19 cidades. Seu pai era trecheiro mesmo, Era né? barrageiro. Barrageiro ainda. Famoso Olha, barrageiro. é outro nível, né? Exato. É interessante. Eu tinha a 4ª série, interessante isso, né, de obra, né? Hoje o mestre de obra continua sendo valorizado naquela época também. Né? Sim. E como ele gostava muito de ler, né, foi autoalfabetizado, estudou tipo praticamente 3, 4 anos de escola. Ele gostava de ler e escrevia muito bem, né? E Olha. naquela época, saber ler um projeto e escrever bem, ele tinha um valor muito grande, né? Então fez projetos até em Angola, na África, né? Pela Debreche e tudo mais. E eu aprendia muito já com seno e cosseno, já gostava daquela... Você lembra dos blueprints, que eram aqueles projetos azuis, né? Se falar isso para os engenheiros aí, os que estão começando a carreira, ou que estão querendo estudar, talvez se procurar na internet, talvez não encontre. Uma heliográfica, nem pensar, nem né? pensar, né? Tinha, os arquitetos usavam aranha, alguma coisa assim, né? E isso me fascinava muito, porque estava muito a matemática, a engenharia, as pontes. Ele me levava para ver as construções das pontes, grandes túneis, né? Então, nesses lugares que a gente passou nas hidrelétricas, que é uma construção fantástica, né? A construção civil brasileira, ela é sensacional, né? A CBPO é uma empresa que criou escola de engenheiros no Brasil e mestres de obras naquela época, porque ela tinha algo que era gestão de projetos, compatibilização de projetos. Já naquela época. Já naquela época. Então, as outras, quando a Odebrecht comprou, ela comprou por causa disso, entendeu? E as outras meio que copiaram, né? Para fazer uma grande obra tem que ter uma organização de projeto incrível, né? Para poder funcionar. É o que você falou, ela não adquiriu uma empresa, ela adquiriu um know-how, né? Um know-how. Exatamente, que eram de americanos, né? Os engenheiros que montaram no Brasil por questões políticas, eles... Eu tinha uma grande amiga que fez estágio lá e a gente se encontrava e falava sobre o estágio, você ficava imaginando, né? Porque era um sonho estagiar numa empresa assim, que era realmente uma escola. Escola. E quando a gente fala em engenharia, né? A gente está falando de um conjunto que parte de uma abstração, que é uma arquitetura, que tem que se transformar em algo concreto, material, que depende de pessoas, de disciplinas e tudo mais. Quando a gente estava falando anteriormente sobre o projeto Cidade Matarazzo, é uma complexidade, porque essa gestão de projetos, ela aparentemente ela era confusa, né? Sim. Mas no final alguma coisa incrível a gente acabou fazendo lá. Eu fiz a parte de madeira, né? Tô até hoje lá. A gente tem mais de... Hoje a Tetros tem lá mais de 5 mil metros quadrados instalados lá de piso de madeira, forro, portas especiais, né? A gente tem o caso da madeira, algo sensacional, que eu convido as pessoas para dar um pulo lá, né? Para conhecer, porque envolveu ali a parte de design, né? Você pega Philippe Starck, né? Jean Nouvel, que é o outro francês reconhecido mundialmente, e a ideia do próprio Allard, né? A própria abstração dele que começou tudo aquilo. Um louco que levou um monte de louco para poder fazer um negócio sensacional, né? E eu me incluo nisso, vocês se incluem nisso, porque a gente sabe que essa gestão, né, da obra era algo incrível, que parecia... Falou assim, não vai dar certo, né? Não, daqui a pouco fala, pô, caramba, é impossível, né? O Jacques, que é um diretor de braço direito do Allard, ele fala assim, quando falaram para mim que era impossível, aí que eu fiz possível, entendeu? Me provocaram, né? Não vai dar para fazer isso. Então eu nunca acho que não vai dar, eu sempre acho que sim que vai dar, e ele precisa, na verdade, as coisas se confluem com a ideia das pessoas também, né? Com a inteligência das pessoas. Você falou do Maurício Bianco, que esteve aqui de manhã, uma pessoa sensacional, acima da média como inteligência e tudo mais. E às vezes a gente achava que a gente estava num teatro grego, meio que misturado. Costumo falar que o Matarazzo, ele é a mistura de Almodóvar, Bergman e o nosso brasileiro aqui, o Glauber Rocha. Entendeu? Você quer fazer um filme, juntar esses 3 cineastas e faz o negócio acontecer, né? E aí usando também toda a parte que é prototipagem. E eu aprendi muita coisa no Matarazzo. E assim, eu compartilho minha gratidão pela minha empresa ter nascido lá dentro também, né? Trabalhava para outra empresa, uma parte que eu fiz lá foi trabalhando para outra empresa, onde eu fiz amizade com muita gente lá, que são amigos meus até hoje, e a gente tem esse privilégio de ser amigos e profissionais ao mesmo tempo, né? Isso
essa nossa profissão traz isso, porque a porrada é tão grande no dia a dia que se você não levar algo leve, né, Sim. como presença profissional, a sua equipe e tudo mais, nada flui, né? Sim. Então a construção civil, isso no Brasil é algo interessante que a gente ensinou os franceses algumas coisas. Alguns diretores são italianos, né? É. A gente ensinou eles. A postura deles no começo era diferente da postura hoje. Então vai achar que vai vir para o Brasil, né? Nessa posição meio de inferioridade para as pessoas. Para mim nunca foi inferioridade. Para mim a gente tem muita coisa. E o próprio Alard valoriza essa brasilidade em todo o seu projeto, né? De unir uma cultura internacional que é em estilos misturados e ao mesmo tempo ter uma linguagem, né? Hoje a cidade de Matarazzo tem uma linguagem e criar um novo conceito que eu convido as pessoas a entenderem melhor o que é o conceito de luxo moderno. Porque luxo é uma palavra desgastada, né? Fala o luxo, né? Aquele lugar é luxo, 6 estrelas. Mas o luxo está na conexão com a natureza, né? O paisagismo que foi executado, a madeira natural feita, né? A gente tem pisos ali sensacionais, pisos de madeira recuperada, por exemplo, que a gente, né, usa de casas antigas do sul, que são demolidas de peroba ou de canela, transforma ela e coloca lá. Quer dizer, ela durou mais de 150 anos, ela vai durar mais de 200 anos, né? Agora eu vou ser avô, minha filha está grávida, está com 4 meses. Meu neto pode estar daqui 50 anos vendo o piso que o avô fez lá, né? Então esse trabalho com propósito é uma coisa que me fascina muito no mundo da arquitetura, da engenharia, né? Eu gosto muito de trabalhar esses mundos, esses universos que não se competem, mas que se mesclam, que é o caso da engenharia, do design, da arquitetura, tudo, os materiais, a natureza, o meio ambiente. Quando trabalhar com madeira, como foi falado no começo, o meu nome era Flávio Augusto Ferraz, mas as pessoas pegavam o celular e falavam assim: não, Flávio Madeira, eu tenho aqui seu telefone já, entendeu? Já me identificava com o Flávio da Madeira. Tá. Eu falei, não quer saber de uma coisa? Eu vou assumir. LinkedIn, Flávio Madeira. Aí eu fiz fui personagem do FSC, né, que é a maior certificadora do mundo hoje. Me escolheram como personagem, daí eu conto essa história, né, do nome e tudo mais. E, né, porque a gente tá na minha essência trabalhar com madeira, né? Mesmo tendo essa origem aí com o meu pai mestre de obra, que o mestre de obra acaba tendo que ter todas as disciplinas, a disciplina da madeira me conectou fortemente, entendeu? Trabalhei numa grande empresa de piso de madeira e a oportunidade de trabalhar em muitos países também, exportando, fazendo projetos incríveis fora do Brasil. Isso me trouxe muita experiência também, mais de 25 países, né? Então, eu fiz projeto em Marrakech, por exemplo, com piso de madeira, em Singapura. Mas a madeira da região brasileira, madeira brasileira, tropical. Olha. IP, Cumaru, enfim, lojas da Louis Vuitton em mais de 50 países. E essa madeira que você chama de madeira recuperada, né? Que é interessante que te fala que é a forma correta de você dizer a maneira. Não é uma madeira reutilizável, de demolição. É uma madeira recuperada mesmo. É uma madeira utilizada que você traz. Eu vi no vídeo, se faz todo o tratamento da lavagem, retirada de pregos. É muito bacana até a forma como você trata o material, né? Você vê todo o amor que você tem lá pelo material que você está utilizando para reaplicar. Então, o respeito que você tem. Então, é sustentável, dá para fazer isso. Não é porque você está pegando a madeira daqui e levando para outro país, né? Que você está não respeitando o país ou depredando. É um absurdo. Essa conotação que é muito baixa que dão, que é até a visão que falam, todo mundo vê o Brasil como um vírus, né, destruindo, parece e não, é a jabuticaba que o Alex Alard fala assim.
É uma jabuticaba. Só tem no Brasil. Só tem no Brasil, mas põe na boca, você vai ver se você não vai gostar de jabuticaba. Entendeu? É muito interessante sua abordagem, viu, Alexandre? Porque a gente da madeira recuperada, né, que eu gosto de chamar o nome correto de madeira recuperada certificada, porque além de ela ser recuperada, ela é certificada. E a gente tem a madeira nativa, que são das florestas, por exemplo, quando vem algo da Amazônia, oriunda de manejo florestal, que é o outro documentário exatamente para mostrar esse manejo florestal. E a madeira de floresta plantada, que no caso é eucalipto, pinos e tudo mais. Então, basicamente, a madeira utilizada na construção civil, ela vem essas 3 vertentes. A mais polêmica, logicamente, é a da floresta. Né? Existe muita desinformação. Tá. Por isso que um podcast é uma oportunidade boa, porque a gente consegue falar, porque a gente conversou antes, né? Um começo, meio, fim, né? Sim. Então, é até curioso que a gente foi com o pessoal da U Green, do Felipe e da Sami. Eles produzem conteúdo de sustentabilidade para arquitetura. São um fenômeno, o Felipe e a Sami são sensacionais. E quando eles publicaram isso para um público, eles estão em mais de 70 países, para você ter uma ideia. Fizeram comentário assim, né? Fizeram um comentário meio que totalmente desagradável sobre aquilo, mas o Felipe mesmo respondeu: você assistiu até o fim? Você assistiu até o fim? O que a pessoa questionou no comentário estava um pouco mais para frente explicando. Então, mostrou exatamente, né, como que pegou os primeiros segundos e já formou uma opinião já pegou aquela pré-concepção do que é a madeira, o que falaram, a opinião de alguém, né? E meteu uma porrada. Então, quando a gente fala da madeira, a madeira de manejo florestal é muito simples entender o processo. É muito simples. O que a gente precisa? E aí, aqui a gente tem a oportunidade de falar de começo, meio e fim. Quando você pega uma árvore, um jatobá, por exemplo, que tem aqui, sei lá, uma seringueira que tem 100 anos, que está aqui em São Paulo, ela já é uma obra de arte, ela não é mais uma árvore. Ela está num contexto urbano, mas ela tem outra função. Ela já não é mais algo que você fala, não, vou pegar esse jatobá aqui e vou transformar ele em coisa, porque depois eu planto alguma coisa aí e crio um paisagismo. Sim. Mas quando você pega um jatobá maduro, se você imaginar a madeira como um fruto para ser retirado, ele tem uma copa gigantesca, entendeu? A fotossíntese dessa árvore ela já não é a mesma de uma árvore recente. Quando a gente fala na cidade é uma coisa, quando você fala em quilômetros quadrados, milhões de quilômetros quadrados, que é no caso da Amazônia, você tira uma árvore, essa árvore tem uma copa tão grande que as pequenas, as rasteiras, ela é uma pioneira, né? As rasteiras não desenvolvem, mas quando você tira ela, na verdade você está fazendo um favor para a natureza para que essas rasteiras venham, tenha sol, chuva. Depois de 30 anos você volta e tira mais outras, entendeu? E o ciclo de manejo florestal ele pode ser eterno, entendeu? Você sempre vai tirar o fruto e a floresta vai continuar em pé. E está lá. A gente foi bem na época das queimadas para a Amazônia. Não existia queimadas nos projetos de manejo. E a gente está falando, olha, eu sou péssimo em números em grandes proporções, mas está falando do que? 700 mil hectares. A gente está falando de, às vezes, países realizados de maneira... Sim. E aí tem essa parte que é a extração da madeira de madeira inteligente, entendeu? O lado que ela vai cair, controlada, entendeu? Com o impacto menor possível. Achei interessante você fazer essa explicação, porque, na verdade, você está fazendo a extração de uma árvore, mas tem um propósito. E o propósito não é utilizar essa madeira. O propósito é fazer com que aquela área que ela está se desenvolva mais. Então, você está melhorando mesmo o ecossistema. Exatamente. Então, é difícil, porque você falou que é polêmico, mas é como se aquela árvore fosse um predador. Se você não eliminar aquele predador ali, o ecossistema realmente ele não está balanceado. Mas... aí vamos lá. Como a madeira como
princípio de econômico com uma extração sustentável, ela é um dos quesitos de manter a floresta em pé. Porque aquele lugar ele serve só para ser floresta. Sim. Entendeu? Porque o tipo do solo, que ali já foi, né? Foi mar, né? Tem lugar lá na Amazônia, você vê que tem prainha, né? Até um cara, né, perto de Manaus, a gente foi num lugar bem curioso, o cara colocou um avião lá para criar um restaurante. Aí é uma praia mesmo, areia do mar, entendeu? Olha. Então, essa vegetação, ela serve para ser uma floresta mesmo. E a extração, de forma inteligente, ela traz o quê? Mais de 700 funcionários trabalham nessa madeireira. Tá? Existe a parte social, que é interessantíssima, entendeu? O apoio que tem nesses ribeirinhos, né? Não vamos chamar povos originários, porque também tem outras questões também indígenas, que entram em outras polêmicas e tudo mais, mas pessoas locais, ribeirinhos, que esse projeto, por exemplo, em específico, que foi um recorte muito interessante para as pessoas entenderem, o que eles fizeram foi uma coisa muito inteligente. Quando um grupo suíço comprou a área, obteve o direito de explorar aquela área, a primeira coisa que eles fizeram foi dar o direito da terra para aquelas pessoas. E integrou essas pessoas para trabalharem no próprio projeto. Entendeu? Esse é um sucesso maior, né? Porque são pessoas. Então, o ESG, que todo mundo fala, né? Environment, Sustainability e Governance. Ótimo. Já começa com o meio ambiente. Sustentavelmente, economicamente viável. Só que tem que ser socialmente justo. Sim. Senão, não tem função. É o que você falou, a palavra propósito, que também é uma palavra muito desgastada hoje em dia. Sim. A própria árvore, como doação do seu órgão, ela serve, né, para fazer coisas maravilhosas, como o matarazzo, né, que tem uma sucupira lá, por exemplo, de 10 metros de comprimento. Um assoalho, né, na verdade, ele tem 30 de largura, 40 às vezes, algumas peças, e tem 10 metros, porque o Allard queria uma dessa daí. Ela vem desse manejo sustentável, porque essa sucupira já era uma árvore madura, ela era grande, entendeu? Tirar ela, como vocês verem, por exemplo, você fala assim, oh, mas a árvore caiu, uma árvore tão linda, mas ela já estava no momento de corte. Sim. Existem estudos, o FSC e o PEFC, que são duas certificadoras muito, assim, que tem protocolos muito inteligentes, muito, vamos dizer assim, rígidos e reais, colocam critérios, entendeu? Que realmente vai manter a floresta de pé. E essa é uma prova disso, é o projeto que a gente foi visitar, entendeu? E aí quando você pega né, o que gera, por exemplo, os índices de fauna e né, os animais, você acha que vai chegar lá? Não, a floresta continua lá. E depois você volta, tem mostras, né, fotos por satélite, Google Earth, mostrando que você não consegue identificar onde você tirou a madeira pouco tempo depois. Quase nada, entendeu? Por quê? Porque ela se fecha. Vamos falar sobre a Transamazônica. Por que a Transamazônica não deu certo? Né, teve outra também, ferrovia Maimoré, né? Sim. Não dá certo. Por quê? Porque a própria floresta se fecha. Onde você abriu, ele automaticamente se fecha, não precisa fazer nada. As pessoas às vezes perguntam para mim, né? Tudo que é ligado à madeira e tudo mais, a pessoa fala assim: poxa, Flávio, mas não precisa plantar, né? Jogar semente lá. Eu falo, não precisa. Mas o que a gente tem de polinizador, né? O caso das abelhas, nossa, automático, os pássaros. Não precisa, né? Pode deixar que eles trabalham junto com a gente, entendeu? Essa integração animais e natureza, para mim, ele é uma coisa muito que faz parte da minha essência, sabe? Eu acho que a gente tem que estar nessa integração respeitando, certo? E a madeira, ela passa por isso, a árvore passa por isso. Sem árvore, não tem o verde, não tem clorofila, não tem essa inversão que a gente tem de gás carbônico e oxigênio. Não existiria. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Nossos cérebros não teriam se desenvolvido, né, para a gente estar falando sobre um podcast aqui de maneira assim, a unir toda a nossa inteligência para levar uma informação para as pessoas, entendeu? Então, esse propósito de levar a informação das pessoas na parte que é a parte de manejo, depois a gente vem a floresta plantada, né, que estão eucalipto principalmente e pinos. Existe também boas práticas com relação a esse assunto.
E a comparação com os outros materiais, vocês que são engenheiros, né? Você fala assim, ó, fez o granito. Quando você tira o granito, você não planta o granito de novo. Sim. Na madeira você planta, você pode ter de novo, depois você tem de novo, entendeu? E vai gerar riqueza, vai gerar... E o metal também não, você não planta, apesar de a gente ter muito ferro, né, Sim. disponível, a gente processa, pode reciclar ele. Mas isso, Flávio, é que a gente vai trabalhando há muito tempo com uma coisa e isso tá tão natural na nossa cabeça que não tá para os outros. Então a gente precisa desmistificar e a nossa intenção é de levar para o público sempre o caminho. A gente já trouxe aqui pessoas que trabalham na elaboração de normas. E era um assunto que era muito místico e a gente provou que a gente pode participar, a gente pode assistir, a gente pode contribuir. E a madeira, a gente não pode esquecer que é muito necessário de explicar, porque isso só é possível se você não matar o terreno, se você não acabar com o ecossistema. Então, se você fizer uma exploração predatória e vir derrubando tudo, e não uma a cada 30 anos, que nem você citou, isso não vai acontecer do jeito que você falou, dela conseguir fechar. E a certificação é uma das formas de provar que isso está sendo feita da maneira correta, inteligente. E é muito necessário falar, tanto que hoje você compra um sorvete e o palito vem escrito madeira de reflorestamento. FSC. Porque é importante as pessoas saberem que elas... tem muita gente preocupada, tem umas que não, mas tem muita gente preocupada de saber que o que ela está consumindo não está prejudicando ninguém. É interessante, Vlad, assim, o que acontece com as certificações? A certificação, eu vou falar, eu pessoalmente como empresa, como empreendedor, como empresário do ramo da construção civil com recorte, arquitetura em madeira, que é o que a Tetros faz. Eu acho às vezes, uma burocracia de uma norma, né? As pessoas ligam muito à burocracia, algo chato que não dá para entender. Mas o que eu trouxe para minha empresa, eu fiz modificações da minha empresa de acordo com o protocolo FSC. Entendeu? Por exemplo, o IPFC, que sou certificado nessas duas empresas. Por quê? Eles não me exigem só o DOF que vem lá do IBAMA, que atravessa. Sim. Não, eu tenho que apresentar... documentos de segurança do trabalho, que eu acho que isso é sensacional, entendeu? Quando eles vão no meu fornecedor para poder saber se o cara realmente não está usando mão de obra infantil, mão de obra escrava. Aí você fala assim, mas existe isso ainda? Pô, existe. Lógico que existe. E não é só aqui. E não é só aqui. É uma coisa absurda que a gente está falando. 2025 está falando de escravidão. A gente está falando de mão de obra escrava infantil. Corta nosso coração, entendeu? Então, não é só um protocolo, uma certificação. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente descredibiliza muito as instituições que a gente tem, sem entender realmente o que acontece. Entendeu? Você não pode pegar uma coisa, um recorte e falar que aquilo tudo não vale, Sim. que as certificadoras não sei o quê. Existe onde você tem... onde você junta pessoas, você cria movimentos interessantes. O que a gente estava falando antes, Alexandre, sobre o carbono, né? Pegada de carbono, que foi a introdução, né, que você falou. O carbono, ele é uma parte do processo. Sim. Hoje já avançou esse processo, ele já está mais ligado ao que é a biodiversidade. O lastro ser a biodiversidade, não o carbono em si, entendeu? Uhum. Porque aí esse mundo do mundo financeiro envolvido com carbono acabou fazendo uma confusão de tudo isso, como se a pegada de carbono, a descarbonização, fosse salvar o mundo do clima, né? Eu acho que se a gente depender muito desse pessoal, acho que a gente vai morrer todo mundo frito, ou vai morrer muito de gelo, né? Porque a gente não tem o aquecimento global, a gente tem a bagunça do clima, sim, né? Você vê que no Canadá, conversei com a minha tia esses dias, tá com 1 metro de neve. Pô, mas se o aquecimento global e a Amazônia está sendo devastada, e aí? Então, e o que mais devasta, é interessante levar isso também para o público de vocês e quem está assistindo, as pessoas precisam entender que a seca, ela é uma devastadora, mas ela sempre foi. Precioso e único. Cada dia é uma nova oportunidade de... Não tenho nem ideia que a Siri.
Ela nunca me obedeceu, cara. Mas não é Siri, né? Não, meu Android. Android. Deve ser um alerta de terremoto, né? São essas chuvas. Mas você estava falando da seca, não entendi. É assim, você imagina o seguinte, os ciclos, modelos climáticos, eles têm período de retorno. Lembra uma aula de hidrologia na faculdade que era o T grande, né? O T grande era o período de retorno de chuvas, ou período de retorno de secas. Tá. De um professor sensacional de hidrologia e ele falava muito isso. E esse período de retorno, tanto para seca quanto para chuvas exageradas ou frio exagerado, ele vai acontecer de uma maneira ou de outra. São ciclos. São ciclos. Tudo tem Às ciclo. vezes coincidiu uma série de fatores agora nesses 2 últimos anos, né? Sim. Que é, no caso, Laninha, El Ninho, não sei o quê, 2 secas na Amazônia. Provocou muitas queimadas. Em lugares que são confusos em termos de ocupação, de INCRA, de posse da terra, entendeu? E que vem essa desorganização que gera as queimadas e tudo mais, entendeu? A visão que a gente pode ter, fala, poxa, o cara tava lá de carro, passando de caminhonete, jogou uma bituca de cigarro, pegou fogo em 50 hectares. Não é bem assim, entendeu? Então, grilhagem, tudo realidade que acontece lá. Hoje tem assuntos até mais complexos, porque a gente está envolvendo as milícias, estão invadindo a Amazônia, assim como aconteceu na Colômbia, aconteceu, né, nesses outros países vizinhos, porque a Amazônia ela não é só brasileira. Sim. A maior parte está no Brasil, mas tem Equador, tem Amazônia também, entendeu? A Amazônia que a gente chama de Amazônia Legal. Então, são complicantes que realmente deixam a gente confuso como consumidores aqui de madeira, por exemplo, entendeu? E transforma o assunto num caldeirão gigantesco, né? De político, internacional, de recursos e tudo mais, entendeu? Dos países, né? A gente achar que os países desenvolvidos, né? A Noruega, por exemplo, né? Eu gostaria que a Noruega também mostrasse as suas práticas ambientais, né? De 500 anos atrás, inclusive. Exato, que já fizeram. Comparando com a idade do nosso país, entendeu? Também fica. Também tem essa linha do tempo, inteligente. Meio injusto, né? Você tratar um país que tem 2.000 anos com um igual que tem 500 anos. Eu nem cheguei ali, você já está me impedindo. Mas isso é interessante, esse ciclo. Eu li um livro que fala muito desse ciclo, e são ciclos que, devido ao desenvolvimento do mundo, você não tem essa informação. Então, pode ser, não estou dizendo que mas pode ser, né, que o estudo fala, é a probabilidade de estar ocorrendo um ciclo agora e esse ciclo ser aquele famoso ciclo de 500 anos. Não existe só ciclo de 50, 100, 80 anos. Também tem o de 500 anos. Será que esse ciclo de 500 anos, de 1000 anos, não está ocorrendo agora? E por isso nós temos todos esses impactos, né? É muito difícil, mas é lógico que a gente tem os nossos olhos virados para fazer da maneira correta. O que a gente quer trazer é que existe a maneira correta. Então, a mesma coisa de você estar criminalizando a cultura de peixes, o abate de outros, o abate de um boi, a plantação. Tem que ter uma temperância nisso. Né? O que a gente não pode é não ter, né, essa temperância. A gente tenta democratizar a informação, trazendo esses conteúdos, inclusive criando alertas que tem outras fontes de conteúdo. Então, até falo, se tem condições das pessoas que estiverem ouvindo confirmar isso em alguma fonte, tem fontes, sim, de conteúdo. O FSC é uma delas. Então, o FSC é uma delas. Você pode verificar que o que você está falando aqui para a gente está discutindo, está lá, então ninguém está inventando. Então, é interessante essa informação, porque o que gera polêmica é a desinformação.
Aí, assim, eu acho que assim, o clima, por exemplo, na física, ele né, como a gente engenheiros, né, gosta de cálculos e tudo mais. São fenômenos entrópicos, quer dizer, você não tem algo. Eles são tão, como dizer assim, como comparado à teoria do caos, né? Você tem tantas variantes que você não consegue prever exatamente o que vai acontecer e tudo mais. Mas existem modelos climáticos que se repetem e a gente tem como prever, sim, entendeu? Sim. Mas a longo prazo. A gente tem que se organizar. E a sustentabilidade, né? É interessante falar sobre o Aya Hub, que a gente falou da cidade de Matarazzo. O escritório da Tetros fica dentro do Aya Hub, que foi criado, a parte comercial do cidade de Matarazzo, que é presidido pela Patrícia Ellen e junto com o Alex Alard, né, que criaram isso. A Patrícia Ellen é sensacional, que ela traz de liderança sobre esse assunto de sustentabilidade. E ali, a sustentabilidade ela só vai funcionar com motivação financeira e ter vantagem. Sim. As pessoas só vão entender isso quando elas tiverem vantagem se ela investir na sustentabilidade. Você entendeu? Que às vezes, senão ele fica num papo muito consciência ecológica. Você lembra quando eu falava de ecologia, né? Aí o termo ficou desgastado. Uma vez eu escrevi um artigo uma vez para um jornal e esse artigo era sobre eu gostaria que a sustentabilidade não caísse em desuso quando começou o conceito de sustentabilidade. Graças a Deus a gente está em 2025 e estamos falando sobre ela, né? E o Aya Hub congrega essas empresas que fazem boas práticas mesmo, entendeu? Eu tive lá numa reunião da ONU, que é do Pacto Global, e eu falei também lá nesse encontro, e eu falei assim, gente, o que vocês estão olhando nesse piso, que o piso foi feito com uma peroba rosa de demolição, né? É o ESG na prática, entendeu? Então, o que eu faço na prática, utilizando esses materiais, é isso. A sustentabilidade, se as pessoas entrarem na abstração e ficarem na abstração, ela não vai... É o que o Vlad falou, lá no palito de sorvete tem lá que é certificado. Então, as pessoas precisam ter essa consciência na prática de consumir material que tenha certificação e certificadoras sérias. Existe 1 milhão de certificações? Existe. Deixa confuso o consumidor? Deixa. A gente fica confuso do café, por exemplo, né? Sim. Porque não é o nosso universo muitas vezes e a gente não entende. Mas se a gente conversar com pessoas inteligentes, procurar fontes inteligentes que não sejam com motivação política muitas vezes, entendeu? Ou de grupos ou interesses econômicos que trazem algo para poder te seduzir, né? Você tem que formar a sua própria opinião. Sim. E economicamente é possível. Hoje existe um projeto de uma empresa que chama Equilíbrio, que eu conheço o presidente, se chama Gregório Spax. Ele é um cara sensacional, engenheiro civil, já teve construtora, mas sempre esteve ligado ao mercado financeiro. Ele criou uma moeda, que é uma moeda verde, só que com lastro biodiversidade, entendeu? E o carbono, que ele falava desde o começo para mim, quando a gente se conheceu, ele é apenas um pedaço dessa história. Mas só que pegaram esse pedacinho da história e transformaram em... Né, você pega a BlackRock com toda a história. Não, vamos investir crédito de carbono nas empresas Shell, multinacionais comprando. É como se fosse... Ele me deu um exemplo muito prático, bem didático, né? Tipo, né? Bacana falar sobre isso, né, Vlad? Dessa parte que você gosta e a gente tem a comunicação assim. A parte didática é assim, ó. Imagina se você comete um crime, mata uma pessoa. Daí, né, você está cometendo um crime, você está poluindo. Sim. Né? O carbono lá, você está emitindo. Pá. Então você pega mais 5 pessoas aqui, vivas, e traz aqui para pagar o crime que você cometeu. Ou engravida 5 mulheres e pronto, pagou o seu crime. Pagou seu crime. Tipo assim, né? E ele está certo nisso, né? É lógico que foi só um princípio, a questão da descarbonização, que a gente está emitindo demais mesmo, entendeu? Isso é claro, né? E ele também tem outras opiniões com relação à extração de petróleo e tudo mais. E são opiniões diversas, mas o que ele fez funcionar?
é o crédito de biodiversidade. Então, se você utilizar a moeda, ele foi um dos caras que bolou você transformar a moeda Bitcoin em dinheiro. Ele foi a primeira empresa do mundo a conseguir. Você podia ir num caixa eletrônico e sacar em dinheiro. Ou pegar esse dinheiro e transformar ele para reais na sua conta, entendeu? Então, um cara, assim, sensacional. É um gênio, na verdade, entendeu? E esse crédito de biodiversidade, esse lastro econômico, são as próprias áreas preservadas, entendeu? Então, já está iniciando já esse projeto. Eu peço que as pessoas observem isso, mas só que com uma multidimensionalidade de opiniões, né? Sim. Antes de formar a sua própria, né? E às vezes a gente forma a nossa própria e fala, pô, caramba, eu achava que esse negócio de carbono era interessante, né? No começo eu demorei algum tempo para poder entender o que era. Depois que eu entendi, eu falei, caramba, isso funciona, isso aqui realmente, essas práticas não são legais, entendeu? Enfim, um monte de coisas. Isso faz parte lá do ecossistema do Aya Hub Do também? Aya Hub, exato. São empresas diversas, né? Tem muitas empresas. Lá é a sede da ONU, né? Do Pacto Global. E essas empresas multinacionais, inclusive empresas, por exemplo, iFood está lá, Bradesco, Deloitte, e entre outras. E eu percebi o seguinte, Alexandre, que é assim, você pega uma empresa... Eu achava, assim, a minha inocência, eu achava que o tema sustentabilidade estava muito mais avançado. Aí quando eu percebi lá, eu vejo que as empresas também estão engatinhando, entendeu? Sim. Mas às vezes criam relatórios para acionistas e tudo mais que você acha que está tudo bem, né? Não está tudo bem, né? Então está começando a engatinhar ainda. Então eu vi lá, eu conversei com um responsável, um gerente responsável pela parte de sustentabilidade de uma multinacional que fabrica a Siemens, vou falar o nome, Siemens. Sim. E aí eu perguntei como é que vocês estão com relação, em que página vocês estão com relação à sustentabilidade? Eu fico curioso, né? Porque é uma empresa referência em um monte de coisas, né? Mas, puta, a gente faz lá a entrega é feita com, né? A gente contabiliza quanto de papel usa a impressora, porque não sei o quê. O transporte a gente faz com caminhões elétricos e eu falei assim, mas e o produto em si? Né? O que vocês produzem, o que você extrai de matéria-prima da natureza, você produz, entrega, existe alguma coisa vamos dizer assim, de logística reversa? É, né? um retorno, né? Exatamente. Exato, existe? Ele falou, não existe, a gente está engatinhando ainda. Então, uma Siemens, né? Imagina. Agora, me lembrei de outro caso que aí foi fantástico, foi da Baterias Moura. Eu estou fazendo propaganda aqui porque não é uma propaganda, na verdade é um case. Eu vi a palestra, acabei não conversando pessoalmente, me interessei bastante o que a Baterias Moura faz como sustentabilidade. A logística reversa que eles conseguiram fazer hoje é quase 90% do material. Então, quando você vai e troca a sua bateria, ela volta para a fábrica. Ela é totalmente desmontada e fazem outra bateria que vai ser revendida. Esse é um excelente exemplo de sustentabilidade política, entendeu? E eu vi o cara me mostrou, e é realmente isso que acontece. É isso que acontece, conversei com pessoas já que estão ligadas a esse ramo, que falou, puta, eu achei interessante isso. Então, existe o otimismo, né, com relação às coisas, existe uma realidade que já acontece, mas a gente hoje vive num caldeirão, né? Teve uma mudança política agora que muda o mundo, né? Essa mudança política americana que, tipo, Sim. Não tô nem aí para esse negócio de meio ambiente, entendeu? Ou, né, líderes que também querem avançar, por exemplo, na questão do agro. A Amazônia, ela tem muita questão do agro, né? O cerrado e tudo mais. E a gente acaba se empobrecendo, achando que a gente está produzindo muita soja, exportando, e isso aí é boa parte do PIB, né? E aí vai esse dinheiro, né? Para onde vai esse dinheiro? Descobri que nem impostos não são pagos muitas vezes, entendeu? Tem alguns amigos que são do agro que falam uma realidade que realmente isso não acontece. Se a gente não preservar a Amazônia, não preservar a natureza, mas extrair de maneira inteligente, até mesmo a agricultura, né? Tem o Ricardo Rodrigues, que é um professor da Exalc, da USP. Recentemente eu fui na casa dele, né? Eu fiz o piso da casa dele há 15 anos. Ele quer restaurar, quer fazer uma ampliação. É um cara sensacional, referência no mundo da florestal.
E ele trabalha com uma coisa bem interessante que é a restauração. E ele falava para mim, as áreas degradadas que a gente tem no Brasil, se a gente criar agroflorestas, a gente tem algo, a gente não precisa fazer mais, não precisa inventar a roda, entendeu? A gente só precisa pegar essas áreas e transformar elas em algo produtivo. Sim. Então, às vezes, existe os feudos ainda, né? A gente tem áreas assim gigantescas mal aproveitadas no Brasil. E se virar cana, né? Vai para o interior de São Paulo e você já sabe que é um pouquinho mais do calor, né? E é incrível, por quê? Porque tem muita cana. Você mudou um ecossistema que ele já não funciona mais. Né? Mas eu achei interessante essa ideia de você não estar compensando, mas sim retornando. Porque compensar, se você pensar, é mais fácil. É o que você falou. De 1 para 5, ok. Mas retornar, que é o exemplo que você falou da bateria, porque hoje você fala em bateria, todo mundo fala assim, sim, bateria, tudo tem bateria, mas essa bateria vai parar onde? Né? Então, vamos criar, vamos parar de ter combustível fóssil para ter a energia elétrica, sim, mas daí você cria pela bateria. A bateria vai criar um resíduo e esse resíduo vai para onde? É complexo, é que você pega um item e não vê o contexto no todo. Então, é muito interessante essa ideia e estar participando desse ecossistema lá, onde você vê essas empresas com uma outra preocupação. A preocupação de explicar realmente o que eu estou fazendo não tem esse impacto negativo, ou o que eu estou fazendo, eu estou buscando retornar e não compensar. Mas Muito eu acho que a gente interessante. tem duas preocupações importantes que a gente tem que ter delicadeza para falar. Primeiro, a gente não pode negar, que a gente citou aqui, que falta informação. E Sim. falta. Então, nós precisamos levar essa informação. Democratizar mais essa informação, né? Eu nem uso democratização, porque a democracia não é que todo mundo vai ficar contente. Alguém vai ficar Sim. descontente. Mas nós vamos fazer o que é melhor para a maioria. Mas a gente precisa dar o acesso para as pessoas à informação. Se ela vai buscar ou não, se ela vai assistir até o fim o vídeo antes de comentar, a gente não consegue garantir, mas nós estamos dando a oportunidade dele. Por exemplo, o patrimônio histórico. É inegável que a gente sabe que tem que ser preservado, porque conta a história das cidades, e talvez ela consiga até explicar algumas coisas que a gente está falando que pode acontecer num ciclo muito maior se a gente preservar. Quanto mais a gente preservar a história, mais vai ser fácil de explicar o futuro. E só que a gente não pode simplesmente assim, não toca no patrimônio histórico. Aí Sim. acontece que nem em Salvador, lá que caiu o teto da igreja. E tem mais um monte de prédio histórico que tá caindo. Quando a gente começou o Matarazzo, teve corrente humana lá para não começar a obra. Por quê? Porque ninguém imaginava que seria um empreendimento que ia preservar a história. Tanto que chama Cidade Matarazzo, né? Podia chamar outra coisa, podia chamar Cidade Francesa. Não, chama Cidade Matarazzo. O Hotel 6 Estrelas foi feito no prédio da maternidade. Você vai lá, tá escrito Maternidade Filomena Matarazzo. Sim. Então, no último andar lá, tem a bandeira do Brasil. Então, ao explicar isso, as pessoas viram que um lugar que estava sem vida e muito difícil de dar vida para um antigo hospital ia voltar à vida e ia ser bem utilizado. Então, legal, um patrimônio histórico encontrou um novo... Então, nós temos que fazer. E a madeira, a mesma coisa. Então, não podemos simplesmente não usar mais madeira. É fácil, aí nenhuma árvore vai cair. Só que a gente não vai acontecer o que você falou, de dar oportunidade de outras espécies crescerem. Essa madeira que atingiu a maturidade vai ser descartada. Eu estava vendo uma reportagem sexta-feira de um povo indígena que não tem contato, né? E aí eles foram avançando para fazer os estudos, né? E ao avançar eles passaram por uma árvore que tinha sido cortada. Aí o cara falou, isso aqui eles cortaram para fazer isso e aquilo. Então eles não exploram de maneira para acabar a floresta, mas eles mesmos precisavam cortar uma árvore para poder fazer alguma coisa. Sim. Seja ferramenta, abrigo, etc. Então, a gente... E outra preocupação, falei que eram duas, né?
A segunda é a gente não homologar quem faz errado. Então, você falou, a gente está tendo problema de queimada por causa de clima. E aí, o cara que queima para poder colocar o boi para pastar ou então para plantar cana, seja lá o que for, pega esse seu recorte e usa isso para homologar o que ele faz de maneira errada. Então, você explicando que existe certificação, que existe meios de informações que conseguem garantir de que é possível fazer de maneira inteligente, respeitando o ecossistema e tal, é importante a gente falar isso, porque a gente tanto não vai homologar esse cara que faz errado, quanto a gente vai falar que é possível se trabalhar com madeira na construção civil, na arquitetura e em outros segmentos, e de maneira inteligente. É verdade. Assim, uma analogia, vamos juntar os fatos, assim, que eu acho que é interessante. Quando eu falei da bateria Asmora, é exatamente o que eu faço. Eu faço a logística reversa no piso, né? Eu tenho o Soho House, que é o hotel agora, que é um clube, na verdade, o hotel que está dentro do Complexo Matarazzo, foram quase 4 mil metros quadrados de piso. Não, lá só 4 mil só lá. Então eu tenho mais 3, uns 7 mil metros quadrados em todo o complexo, de vários tipos de madeira, a maior parte delas madeira recuperada, que é essa logística reversa. Estou pegando algo que seria descartado, porque a casinha está no Paraná lá, inutilizada, entendeu? Eu vi no vídeo um barracão enorme, no meio do nada, totalmente descartável lá. Sem utilidade. Você fala assim, vamos aqui, vamos demolir, sai quebrando. Não. Você tem a extração de peça por peça, o tratamento. Que envolve técnica, envolve inteligência, Sim. Entendeu? Envolve uma inteligência que pessoas assim que sabem trabalhar com aquilo. Que se fosse uma coisa fácil, todo mundo faria. E realmente existe uma técnica, como o restauro, né? Pega Anselmo, que nasceu, né? Estão num restauro sensacional. Quando a gente vê, quando você acha que é um custo muito elevado, não, você precisa de técnica, você precisa de profissionais. Quando falam que a mão de obra no Brasil é cara, entendeu? Que a mão de obra é ruim, que a mão de obra eu falo, né? Precisa de técnica, a gente precisa de processos que funcione. A madeira é a mesma coisa, entendeu? E que valorize os profissionais. Às vezes eu convido as pessoas, você comprou um apartamento lá de 2 milhões, quando vai pagar para restaurar o piso de madeira, acha que 5 mil reais é caro. Pagou 2 milhões. Pô, eu estou restaurando o seu piso. Entendeu? Aí eu faço a restauração do piso e falo, nossa, mas esse piso, poxa, mas tem um buraquinho ali. Falo, pô, mas é um piso de 1960, entendeu? É natural, né? É natural. Isso aí, se a gente preservar ele, a gente vai demorar mais 100 anos aí. Ele é um conceito cultural. Então, essa cultura da informação de algo que é sofisticado mesmo, entendeu? Ele passa para esse negócio do restauro, entendeu? Veja assim, em cidades fora, eu acho que o Matarazzo, eu acho que ele tem que ser, as pessoas que a gente conhece lá, a gente tem que criar como se fosse uma escola para poder replicar esse negócio do restauro, entendeu? Essa valorização que tem, por exemplo, no que é da madeira recuperada, mas isso passa. Eu fiz restauro de janelas de pinho de riga, entendeu? Não sei se vocês sabem, sabe qual que é por que chama madeira de lei aqui no Brasil ou não? Não. Então, no Império, né, na Brasil colônia, o imperador determinou que as madeiras só poderiam ser utilizadas de essa. Por exemplo, a peroba, canela, embuia. Então, por isso que fala madeira de lei. Que estão na lista dele. Que estão na lista, exatamente. Então, a pinho de riga, porque da onde vem pinho de riga? Não sei se o nome pinho de riga, ele vem porque era um pinho que tinha em Riga, na Letônia, entendeu? Os portugueses, e era leve, tem uma capacidade. As propriedades dessa madeira é sensacional. Lembra muito madeiras nossas que a gente tem aqui também, como a embuia, por exemplo, ou a peroba. E eles traziam para cá para fazer os móveis. Então, eu fiz o restauro de um pinho de riga lá, entendeu? Junto com a madeira que eu fiz. Então, isso transformou para as pessoas que vão lá em algo sensacional, uma experiência, né? Isso é o princípio de tudo. Criar a experiência do luxo é quando você une a natureza e transforma isso num design que é o belo. A gente busca o belo.
é muito bacana. Tem gente que fala assim, mas eu não acredito nesse negócio de energia, né? Eu só acho que ouvi um cara falando, falou assim, não, energia é tipo assim, é tipo Enel, sabe? Só acredita nisso, quando vem mesmo de pagar lá. Se vier na conta, eu creio. Senão eu não acredito, né? São pessoas, às vezes, né, tem uma visão. Eu falei assim, existia um louco que se chamava Nikola Tesla, né? Que era tão louco que Sim. as pessoas não acreditavam nele, que ele falava com o ET, tinha umas comunicações meio loucas. Mas se ele não tivesse essa percepção do invisível, não existiria o Wi-Fi, não existiria a corrente alternada, que foi o que ele criou. Então existe algo muito mais além do que o visível. Né? O conforto da madeira, uma madeira de canela, é algo sensacional. Né? E o trabalho que a gente faz para deixar aquilo belo, natural, né? Transmite uma energia que dá aquele conforto que a gente busca. Né? Imagina você volta para sua casa com um piso de PVC, por exemplo. PVC é tipo. E as pessoas falam que PVC é sustentável muitas vezes. É totalmente descartável. É totalmente descartável. E esse descarte já é um problema para a natureza, né? Porque a gente está criando lixões, e, enfim, daqui a pouco a gente não vai saber onde vai colocar tanta coisa, entendeu? Por esse mercado de consumo exagerado. Então, o consumo da madeira, ele é o consumo a longo prazo. Então, o Le Jardin, que a gente fez lá com a madeira de sucupira, aquilo ali vai lixar isso daí, que já fiz o acabamento, já fiz uma primeira manutenção, ela vai daqui 50 anos, eu faço, entendeu? Ela vai estar lá o piso ainda. Então isso é durável, isso é sustentável. Isso é luxo, entendeu? Você entender um planeta como algo durável, né? Que você está aqui, a gente está aqui para usufruir e se conectar com a própria natureza. Então, essa expedição que a gente fez para a Amazônia, a experiência foi sensacional. Por quê? Porque mostrava aquela energia pungente de um lugar que tem, né? Que a gente tem como ir lá e extrair sem agredir, sem arrebentar e trazer um produto maravilhoso aqui para os nossos clientes e tudo mais, né? Então essa cadeia funciona, ela é possível e é isso que a gente acredita. Eu acho que a gente, nesse episódio, a gente, quando publicar, dá alguns caminhos para as pessoas procurarem. Porque eu acho que é isso que é importante. Como eu falei, a gente está aqui para informar que é possível e como as pessoas podem fazer para ter essa confirmação, para ter essa certeza de que seguiu o caminho correto. Por exemplo, o retorno da bateria é importantíssimo para que ela volte e seja feita uma nova bateria nela. Mas se esse ciclo também não for respeitado, se o cara pegar a água da bateria e lavar ela na pia, só que vai para o rio ou vai para a sarjeta, não adianta nada. Ou se isso se tornar uma poluição visual ou então até de descarte, depois isso não adiantou. Então ele tem que respeitar todo o ciclo para que isso seja realmente tenha menos impacto, né? Então, acho que a gente deixar essas informações é bacana. É importante, viu, Vlad? Eu vou acrescentar até um pouco mais, porque a fala do responsável pela Baterias Moura, que é o que alinha muito, que falou assim, que no começo era caro para eles fazerem a política reversa, porque eu tinha que desenvolver novas máquinas, né, e tudo mais. Como eu faço com o novo sempre é caro. Às vezes é caro. Hoje, quanto que é uma bateria? Ela não é mais cara porque nem existe diferença entre um e outro. Entendeu? Não vou falar que toda madeira que muita madeira pode ser recuperada como técnica. Entendeu? E até uma coisa curiosa que aconteceu com as enchentes do Rio Grande do Sul, e aí vem entrar a parte cultural. O Rio Grande do Sul tem muita casa de madeira, tem pinho brasileiro, tem madeira, são madeiras de lei, né? Madeira nobre, quando a gente chama madeira nobre. E aí eu fiquei emocionado muito com uma gaúcha que trabalha aqui em São Paulo, e ela me comentou com o irmão dela a dificuldade que ele estava passando naquele momento, que perdeu a casa e tudo mais. E eu falei, puxa, podia ter uma atividade econômica que seria aproveitar essa madeira e transformar em novas casas rapidamente, né? Porque a madeira também tem esse negócio interessante, né? Poxa, o Rio Grande do Sul não tem cultura de recuperar madeira. Santa Catarina e Paraná tem. É. Você vê como a informação e o processo ele é muito importante? Então isso tornaria
inviável economicamente. Teria que pegar os catarinenses e ir para lá, entendeu? Para eles ensinarem ou fazer alguma coisa. Para você ver como o negócio é interessante. Aí a gente pega culturas, né? Eu gostaria de trazer aqui um pouco também da cultura mais moderna do uso da madeira hoje. Não que isso não seja moderno, né? De fazer uma. Que a gente acaba transformando em ambientes sensacionais aí, hotéis modernos, né? E tudo mais, ambientes de alta sofisticação, de acabamento, mas existia um cara, um arquiteto que se chama Michael Green, é um arquiteto canadense, que um TED dele, entendeu? Quando começou os TEDs, eu acho que deve ter 12 anos, 15 anos esse TED. Na época eu dava aula no mestrado da Unicamp, né? Minha disciplina era madeira e construções saudáveis, né? E falava as coisas, as pessoas, pô, verdade, existe isso. E eu levei esse negócio do Michael Green, né? Que é a utilização da madeira recuperada, entendeu? Madeira laminada colada, e que isso ia revolucionar como material. Isso deu muito certo. Não só Canadá e Estados Unidos utilizar muita madeira, como a Europa também utilizando esses processos. Então, as fábricas, né? Eu vi aqui acho que o Paulo falando sobre construções modulares, né? Sim. Então, existe muito processo de construções modulares com madeira laminada colada, que é super interessante, entendeu? Eu vou citar aqui algumas empresas, que é a Urban, que é bem interessante. Sim. Eu vi na capa de uma revista aqui da C3, que é um patrocínio da Urban. Tem a ITA, que é sensacional, referência, trabalha com eucalipto. A Reud, o pessoal da Timbal, o Alan Dias, que é uma referência também nesse assunto. E é bem interessante porque traz olhando a parte técnica, por exemplo, quando você olha o que aconteceu na Califórnia, né? O que aconteceu na Califórnia? Mas pegou fogo porque era tudo de madeira, né? As estruturas. Eles constroem muito. Eles têm muito mais marceneiro do que pedreiros lá, né? Então, porque o sistema construtivo americano é isso. Mas as pessoas não sabem. Eu tenho um amigo que tem casa lá, e ele é engenheiro civil, e ele me falou o que aconteceu. E é inacreditável, isso é uma informação nova, tá? E muito polêmica também, porque falam, mas que pegou fogo porque era madeira. Uma passa para outra. Você tem aqui a estrutura. Os telhados, shingle. Sim. Derivado do petróleo, inflamável. Uhum. Né? Aí você tem o vento. Aquecendo ele. Mudaram as regras, a lei nos Estados Unidos, que as novas telhas não podem ser isso naquela região da Califórnia, porque é uma outra realidade diferente, né? Então você imagina o seguinte: a telha shingle eles aplicam um produto cerâmico anti-inflamável. Só que com o sol, não sei o que, ele vai desgastando, chega uma hora que ele fica inflamável, certo? Então, teoricamente, isso teria que mudar todos os telhados, os antigos, e não mudaram. Tá. A partir do momento que você pega o fogo em um e o vento bate e leva para outra, aí não tem jeito. E aí falam assim, mas as coisas de concreto, de parede, não, colapsa do mesmo jeito. O metal, ele colapsa. Posso trazer engenheiros aqui, calculistas de madeira, faz essa comparação com relação, né, a temperatura. A temperatura chega um momento que você também inutiliza, também se torna. Quando você vê uma casa, aí falou, mostrar uma casa de alvenaria no meio lá em pé. Mas ela está colapsada, ela não vai ter utilização estrutural. Você vai ter que quebrar, vai ser pior, né? A gente estava falando do resíduo, você vai ter que gerar um resíduo, quebrar ela, entendeu? E não vai reutilizar. A propriedade do aço você já se perdeu. Já se perdeu. Aí não vejo ainda esse poder de recuperação, né? A madeira é mais simples para poder acontecer isso. Interessante. Entendeu? É bem interessante. Fala, mas é pinos. Existe pinos tratado que é extremamente resistente. Eu vou citar aqui um exemplo: a Pinacoteca agora, né? Um projeto de madeira laminada colada, entendeu? Com vãos gigantes de vigas e tudo mais. Então, convido as pessoas a entender um pouco melhor isso, entendeu? Eu tive o privilégio de conhecer um arquiteto que cuida da parte do Kengo Kuma aqui no Brasil, o Fuji, que ele fica inclusive no Rio de Janeiro, que a gente está com um projeto lá. O que ele trouxe da Japan House, por exemplo, com estrutura de madeira, é interessantíssimo, entendeu? Existem construções no Japão de 3.000 anos. Mas pegou fogo. Sabe o que eles faziam?
O Sosujiban, que é aquele queimar a madeira, por que que surgiu aquilo lá? Por quê? É Como o tem teste? É, É um como? teste? Não, não. Não, eles fazem, pegam a madeira, você pega qualquer madeira você consegue fazer, você pega com um maçarico e Sim. queima ela. Uhum. Existe uma técnica, técnica japonesa para isso, entendeu? Isso cria uma proteção natural nela, para tudo, tanto para intempéries como cupim e tudo mais. E os japoneses desenvolveram isso há muitos anos. Por quê? Eu assisti até uma série recente japonesa, chama Shogun, né? Sim. Que mostra como tem muito vulcão lá, também pegava muito fogo. Então, imagina você construir uma vila de madeira, de repente veio um vulcão, pô, queimava tudo muito rápido. Então, eles criaram essa técnica, entendeu? Que protegia contra esse incêndio, entendeu? Nossa, Então, existe interessante. coisas até hoje lá feita em madeira, assim, com um trato inteligente dela, né? Com os projetos, encaixes. E aí envolve também a parte de design, que são coisas sensacionais de móveis, enfim. Hoje a arquitetura japonesa e a inteligência japonesa com relação ao uso da madeira, ela é bastante respeitada no mundo, entendeu? Os países nórdicos, inclusive, também trabalham muito bem com ela. Então, eu acho interessante trazer isso, né, com relação ao acabamento também. Por exemplo, coisas de carvalho, né, de piso de carvalho, o uso do carvalho, por exemplo. Aqui tá, essa mesa é uma lâmina pode ser de carvalho, por exemplo, né, que é madeira de reflorestamento também. Né? Isso é bem interessante. Legal. Puxa, Flávio, muito assunto. É. Mas queria agradecer você compartilhar todo esse conhecimento teu, né? E a gente tentar desmistificar alguns temas, o uso da madeira, como a gente bem iniciou o papo, até na hora de te convidar, falou assim, não, mas é um assunto polêmico, mas essa polêmica que se o nosso ouvinte tiver paciência e respeito aos assuntos e buscar informação, vai ver e vai contribuir muito para ele, para o desenvolvimento deles. Verdade. Legal, obrigado. Não sei se a gente podia te dar um tempo para você falar do Mapas e Mentores. Acho que é um projeto verdade. interessante. É um projeto social, né, que eu Isso. tenho há alguns anos. Ele tem uma concepção muito interessante. Eu fui dar palestra numa instituição no interior, em Limeira, numa instituição que tem desde 1968, se chama Campielli, que é Patrulheiros de Limeira. Se nasceu em 68 é muito boa. E nasceu bem, porque durou até hoje, né, a instituição, né? E trabalha com formação de jovens adolescentes de 15, 16 anos para entrar no mercado de trabalho. Jovens com vulnerabilidade social, que são preparados lá, né, como complementar à escola, para eles entrar em empresas diversas como jovem aprendiz, né? Como um CAE, mas só que com formação lá, tem esporte, tem, enfim, um trabalho incrível lá. Muitos amigos fazem parte da diretoria, o presidente atual, que é meu amigo também. Eu fui dar uma palestra e depois eu fiz uma oficina lá dentro, entendeu? Então eu tinha oficinas regulares e criei um método, um processo, né? Não é um método rígido como, né, como muita gente pensa, que cada grupo você forma, né, pessoas diferentes, diversas, né? Mas essa metodologia traz ao jovem, eu lanço um desafio que se chama Onde Estarei Daqui a 3 anos, né? Para forçar o jovem a criar um mapa. Você cria um mapa para mim. Você quer ir daqui para... Né, vou para o Guarujá agora, né? Tem uma obra lá amanhã, vou dormir lá hoje. E eu tenho que ter um mapa, né? Então, e esse mapa, que eu sempre fui fascinado desde criança por mapa, o que é esse mapa, né? Aí tem as técnicas de mind mapping, né? Que você montar e tal. Qual que são os valores que existem na sua vida, né? Com relação à religiosidade, espiritualidade, né? Com relação ao trabalho. Quem que é a família para você? O jovem se colocar no lugar onde ele está naquele contexto com 15 anos, né? Então a mentoria veio eu me imaginando com 15 anos, né? Onde você estava? Você falou em 68, eu sou de 72, a gente está próximo. Então, onde você estava quando você tinha 15 anos? Quem que foi um mentor, por exemplo, muito importante para você quando você tinha 15 anos? Você lembra alguém? É interessante, porque foi o meu primeiro emprego. E eu trabalhei na Caemo, que era hoje é a Sabesp lá, né? Na época era uma companhia municipal.
E realmente era o engenheiro-chefe. E por isso que eu fui para engenharia. Sei. Eu era técnico de edificações, gostava da arquitetura, mas ter conhecido esse chefe Te inspirou. me inspirou a ser engenheiro. Ele era um mentor, concorda? Sim. Às vezes o nosso mentor, às vezes é um tio, o avô. E é o contrário, nós somos. Você é mentor para sua filha de 13 anos. Né? A minha está com 24. Então, às vezes, a gente é mentor, a gente é mentorado. Então, partindo desse princípio, tudo nasce de uma abstração, de algo que você projeta onde você quer ir. Né? E esse onde a gente quer ir como grupo, como empresa ou como podcast, né? O ser humano, a gente chegou até aqui por quê? Porque a gente se uniu em coisas comuns e cresceu em função disso. Mas para isso existe um projeto, né? E esse projeto para mim não é às vezes os jovens, né, falam, não, mas eu sonho ser jogador de futebol. Primeiro, aqui você não sonha, eu já te quebro o sonho, já você vai sonhar. Sonhar, você pode falar, sonhou, beleza. Agora escreve aqui onde, como que você quer ser jogador de futebol? O que você precisa fazer agora? Então, você tem as habilidades, o dom. 15 anos, cara, que você teve lá um engenheiro que você se inspirou, você já projetava, caramba, um dia eu quero fazer engenharia, que legal. Como é que pode ser o meu trabalho? Você nem imaginou que hoje você estaria aqui, né? Mas você olhou para frente e caminhou do ponto A para o ponto B. E esse ponto A, ponto B, é o que eu falei antes, ele é multidimensional. Você não é só o Alexandre, professor, você não é o Vlad, profissional, CEO de uma empresa, você é o pai, você é o cara que lidera social, entendeu? É interessante você falar do mapa, porque você pensando no mapa, eu estou indo num caminho e de repente existe um obstáculo. Exato. E eu tenho que desviar. Mas eu tenho que superar esse obstáculo e continuar com o meu objetivo. Essa mentoria com o jovem é interessante para ele até aprender que a vida não é fácil, ela é cheia de obstáculos e nem por isso você vai desviar do seu objetivo. Então, eu acho isso muito importante. Porque, por exemplo, no meu período da faculdade, houve momentos que eu queria desistir. Porque tinha alguns obstáculos, eu falei assim, eu não vou terminar isso aqui não. Não é para mim. Não é para mim, não dá. E vários amigos desistiram. Tanto que eu lembro, quando eu entrei, nós éramos 3 turmas de mais de 30 em cada turma, eram quase 100. E você chegava no final do formato, tinham 20. Muito 30. Então era muita gente, ficava no caminho por causa desses obstáculos. Então, ele também aprender, às vezes, tirar proveito desse obstáculo e desviar o objetivo, que é importante. Teve vários que desviaram porque entenderam que não era aquele objetivo dele e foram para outros. Vai ser feliz em outro objetivo. Onde flua, né? Então, assim, hoje a gente acha o que é dificuldade. Você tem lá uma estrutura familiar, às vezes a gente é agradecido por isso, sou agradecido, né, por isso. Né? Meu pai também foi meu inspirador por estar na construção civil, meio que, né, uma inspiração para mim. Faleceu quando tinha 43 anos, com flor da idade ainda no mundo profissional. Mas a realidade, por exemplo, na comunidade do Moinho, onde está o Mapas e Mentores agora, é uma realidade que está bem distante daquilo que a gente teve de oportunidades. Então a mentoria ela tem um poder muito maior. Ela tem um poder muito maior. Que é o trabalho que você me falou que você está com uma instituição que você, utilizando as suas habilidades e, né, de conhecimento, talento, você está ajudando. Então a gente ajuda lá também nesse sentido, entendeu? Com mais gente envolvida, uma instituição assim impecável com relação ao trabalho lá que faz desde bebê até os 15 anos. Agora a gente está criando a oficina do 15 aos 18. Então que aqueles que terminam o projeto, né, que vão lá nesse projeto, dentro da favela do Moinho. A favela do Moinho, ela fica na Barra Funda e parece a Índia um pouco, passa a linha do trem no meio, entendeu? Nossa. E assim, a experiência é sensacional. Convido vocês lá um dia. O lugar é incrível, assim, sabe? De organização e o que apoia. Então, aqueles jovens que estão ali em situação realmente é diferente do que acontecia no interior. Hoje é uma realidade, porque São Paulo é uma cidade muito cruel.
Sim. e as oportunidades que acontecem para esses jovens, elas são muito mais reduzidas do que pode ser para nossos filhos, por exemplo, né? Então, quando às vezes a gente vê o jovem roubou o celular de bicicleta, isso está envolvido com um monte de outras coisas. Não quero justificar o que está certo ou está Sim. errado, mas a gente tem que entender a realidade de uma forma mais profunda. E esse projeto traz essa experiência, esse aprendizado para mim, minha esposa, Priscila Amaral, que também participa junto no projeto. A gente desenvolveu isso e assim, dá muita satisfação por que a gente faz. E a gente aprende muito. Uma realidade, um mundo dentro do mundo real, sabe? Esse mundo real nos dá muita força também. Porque às vezes, não, muitas vezes, né? Um pequeno gesto disso muda a vida. Sim. Então eu tenho vários casos, entendeu? Vários casos de jovens que às vezes estavam, não sabia aquele caminho, né? A gente faz uma mapinha que ajudou, né? Então aquele momento foi muito importante para ele. E não são muitos, a gente não consegue fazer para muita gente, mas o que a gente consegue, esse é o propósito do projeto e tenha muito impacto. Então, dá para mudar a vida das pessoas, cada um tem seu karma, tem sua. Tem, mas a gente sabe que pequenos gestos podem ter muito impacto. Bacana. Legal, Parabéns. cara. Muito Tá bom? Vamos conhecer. É isso aí. Isso aí. Tá bom. Mais uma vez, obrigado aí, cara, por ter vindo, por ter confiado na gente. E espero que a gente consiga atingir bastante gente, levar informação e desmistificar um pouco essa história da madeira. Obrigado, cara. Não, eu que agradeço a presença de vocês, o convite. Maravilhoso estar aqui com vocês. Papo de engenharia.